Boa tarde a todas e todos. É um prazer reabrir esse evento de 10 anos do GEMA aqui. Eu sou o Jefferson Beltrame de Freitas, eu sou pós-doutorando aqui, associado ao GEMA. E é com muito prazer que eu apresento para vocês esse pesquisador já profissional na área, e com duas pesquisadoras de informação aqui pelos quadros do GEMA. Eu não vou demorar muito tempo, mas eu vou partir do pressuposto de que as três pessoas aqui precisam das apresentações, das devidas apresentações. Antes, eu quero falar duas coisinhas. Para mim é muito importante, muito legal estar aqui numa mesa que tem duas mulheres negras. A gente está tendo agora uma pesquisa que é meio carro-chefe do GEMA sobre cotistas na UERJ. E uma das coisas que vem aparecendo nessa pesquisa, que tem a colaboração de várias pessoas que estão aqui, que são bolsistas do GEMA, é que o espaço da iniciação científica não é uma coisa dada na universidade. As pessoas enfrentam dificuldades para serem aceitas nos grupos. É difícil para uma pessoa, a depender da sua origem racial, de classe, ser aceita nesses grupos elitistas na Zona Sul. Que você chega... Ai... que as pessoas chegam... Até molhei meu celular, gente. Isso está parecendo muito que as pessoas não se sentem acolhidas e tal, então eu fico contente de que o GEMA faça esse papel de acolhimento dessa nova geração de pesquisadores e pesquisadoras. Vou começar apresentando, a gente vai seguir a ordem do cartaz. A primeira apresentadora, a pessoa a apresentar é a Marcele Félix. Ela é doutoranda aqui no IESP e também fez um mestrado aqui, né? O título do doutorado dela é Representatividade Negociada, Imagem de Mulheres Negras, Pretas e Pardas na Publicidade. Ela tem graduação em jornalismo pela UFRJ e está no GEMA desde 2018. E o título da apresentação dela é Raça e Gênero na Publicidade, uma análise de 3 décadas. Antes de partir para a apresentação da poema, eu quero ressaltar mais uma coisinha muito rápida, é que as pesquisas que estão sendo aqui apresentadas são pesquisas que são, em certa medida, coletivas, né? Elas tiveram a participação de várias pessoas do GEMA, vários bolsistas do GEMA. Então, eu gostaria de que as pessoas que participaram, outras que não estão aqui, que pelo menos elas se sintam representadas nas falas das pessoas que compõem aqui a mesa. Poema Eurístenes Portela, faz mestrado aqui na Sociologia, bastante ativa no GEMA, resolve vários problemas de ordem metodológica e operacionais para a gente. Está no GEMA desde 2015, já é uma longa data, formada em Ciências Sociais pela UFRJ. E o tema, ela participou de várias pesquisas no GEMA, basicamente todas as pesquisas sobre ações afirmativas têm um dedo dela, já participou também da pesquisa de cinema, enfim, ela está agindo em várias esferas. E hoje ela vem para apresentar... Obrigado, Márcio. Eu molhei minha cola inteira. Calma, Jefferson. Bom, eu estava seguindo o lema de se eu estou com o microfone é tudo no meu nome, acho que eu me empolguei um pouco. Então, o título da apresentação da poema é Gênero e Raça em Jogos de Videogame. Finalmente, temos... Finalmente, temos o professor Luiz Augusto Campos, doutor em Sociologia aqui pelo IESP, coordenador-geral da revista, editor-chefe, na realidade, da revista Dados, formado em Ciência Política pela UNB, não é isso? Fez o mestrado em Sociologia no IFIX e o doutorado aqui, pegou a transição, né? E o PERJ-IESP. O Luiz, a gente pode assim dizer que ele segue essa tradição da Carta de continuar os estudos sobre relações raciais no Brasil, sobre diversas esferas, nos trabalhos com o João e nos trabalhos sozinhos também. Então, tem de um ângulo, os trabalhos mais empíricos relacionados aos dados que são trabalhados aqui pelo GEMA, mas ele também faz uma reflexão mais teórica sobre a ideia de racismo no Brasil
E dentro desse campo das relações raciais ele já agiu em várias esferas. Alguns temas são, por exemplo, o voto negro, a representação de negros e negras na mídia, alguns estudos também sobre classificação racial no Brasil e sobre a história das relações raciais, também já flertou com teoria de gênero. Se vocês tiverem interesse, é muito fácil encontrar os trabalhos do Luiz nas revistas mais gabaritadas das ciências sociais no Brasil. E a apresentação dele, para finalizar, é a diversidade racial nas telenovelas globais das últimas 3 décadas. Acho que minha cola ficou molhada, mas eu consegui passar o recado. E a gente vai seguir, como eu disse, a sequência do cartaz. O Marcelo começa, 20 minutos cravados para todas as pessoas, menos para o chefe, que tem direito a 15. Obrigado, gente. Merece uma salva de palmas essa apresentação. Isso. É assim? Boa tarde, gente. Eu queria agradecer ao Gema pela oportunidade de falar um pouco sobre essa pesquisa de publicidade, né, pensando em raça e gênero. Essa pesquisa começou no ano passado, no início do ano passado, e ela teve participação de grande parte da equipe, né? Além dos coordenadores, João Ferri Júnior e Luiz Augusto Campos. Teve a minha participação, a participação dos pesquisadores associados Marcel Machado e Raíssa Rodrigues, e dos assistentes de pesquisa Águida Góes, Beatriz Lima, Carolina Seródio, Gisele Castro, Vivian Nascimento e Ian Aguiar. Espero não ter esquecido de ninguém. O objetivo da pesquisa é tentar entender como que as variáveis de raça e gênero interferem na forma com que os personagens são representados na publicidade brasileira e tentando, mensurar em que medida você tem essa diferença nos grupos populacionais, né, tentando entender quantitativamente como que esses grupos são representados e também se tem uma reprodução de estereótipos nesses grupos. A gente partiu da hipótese de que os pretos e pardos seriam menos representados, seriam subrepresentados, e que quando eles são representados de uma forma restrita e mais essencializada. Então, para tentar ir contra a nossa própria hipótese, a gente orientou toda a equipe a, sempre que tivesse dúvida em relação à raça do personagem, se ele fosse branco ou pardo, de marcar que ele é pardo, né? A gente fez um esquema de heteroclassificação, né? Pensando brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. O recorte temporal específico dessa análise que eu vou apresentar hoje é de 1987 a 2017, pegando 31 anos. O veículo é a revista Veja, pelo fato de ser a revista de maior circulação do Brasil atualmente, né? Tem mais de 650 mil exemplares semanais vendidos. O corpus da pesquisa é de 13.162 anúncios e a gente codificou 13.949 modelos possíveis de serem identificados. A seleção foi de uma edição por mês, nesse recorte temporal, e a gente fez um formulário com mais de 20 perguntas, falando aqui dos tópicos mais importantes, pensando raça, gênero, tipo de anunciante, qual o tipo de produto que está sendo vendido, qual a interação dos personagens, como eles aparecem, qual a atividade que está sendo simulada. Então, eu vou falar um pouco desses resultados principais. A gente fez também, para fazer essa codificação, a gente fez uma série de pré-testes em que a gente discutia mais ou menos como que está sendo feita essa codificação, no que a gente divergia para tentar fazer com que a gente tivesse o máximo de padronização dessas respostas, né? Aqui dos resultados principais tem essa parte de mensuração dos grupos populacionais, qual a porcentagem de cada grupo ao longo dos anos e de modo mais geral. Tem a parte dos estereótipos, né, que a gente tenta ver como que eles estão sendo representados, e depois eu vou falar um pouco de mecanismos específicos de representação que saltam aos olhos nessa análise. Para começar,
tem a distribuição do percentual por gênero. A gente vê que em 87 tem 36% de mulheres representadas, e é um grupo que cresce pouco ao longo dos anos, mas é o suficiente para ter uma quase paridade, né, em relação aos homens. Já termina com 43% e os homens com 49%. Na parte de raça, a gente tem pretos e pardos com 10% e brancos com 90% no início, e isso é uma diferença brutal e que ela diminui muito pouco ao longo dos anos. Em 2017 fica com 17% de pretos e pardos e 83% de brancos. Agora, pensando numa perspectiva interseccional, a gente já consegue perceber uma diferença na representação entre esses grupos, né? Os brancos são maioria, mas os homens brancos aparecem mais, são 46%, as mulheres brancas 37%. E na parte do crescimento de raça, tem uma diferença de gênero também marcante, que os homens pretos e pardos estão 8%, as mulheres pretas e pardas na metade, né? 4%. Agora, pensando nos estereótipos, já começando a dialogar com a literatura sobre a publicidade brasileira, né, em que é apontado os tipos de anunciante que são mais recorrentes para cada raça, tem um recorte racial importante aqui. As empresas privadas são as que mais têm anúncios, né, mais contratam anúncios, são 91% dos anúncios, e eles contratam mais também personagens brancos, né? Agora, nas instituições públicas, aí contando também com agências estatais, empresas estatais, elas contratam um pouco mais de personagens pretos e pardos, de mulheres pretas e pardas e homens pretos e pardos, mas a instituição pública só representa 8% das publicidades. Então, isso tem um peso, mas não afeta tanto no percentual geral, tanto quanto a empresa privada. No tipo de atividade dos personagens, a gente consegue perceber uma diferença racial importante. Os homens pretos e pardos, no geral, aparecem mais trabalhando do que os outros grupos populacionais. E o tipo de trabalho também é um tipo de trabalho braçal. Eles estão 2 vezes mais do que os homens brancos em trabalho braçal. Em trabalho esportivo estão 3 vezes mais. Também estão mais em trabalho artístico, que é uma coisa também que é colocada na literatura, né? Em que tem um estereótipo do negro atleta, do artista e do trabalhador braçal. As mulheres pretas e pardas também estão 4 vezes mais em trabalho braçal. E aqui, embora aqui esteja aparecendo um trabalho esportivo mais parecido equivalente, na verdade, entre mulheres brancas e mulheres pretas e pardas, mas ao longo do tempo tem uma tendência a mudar. As mulheres pretas e pardas começam a aparecer mais com o trabalho esportivo do que em relação às mulheres brancas. No tipo de produto, tem uma tendência tanto de gênero quanto de raça que fica evidente aqui. Tem um recorte ainda, apesar de ter mudanças, tem ainda uma associação das mulheres a cuidados com a aparência. Então, tipos de produtos como joias, acessórios, roupas, são os tipos de produto em que tem mais mulheres, mas tem o porém de que são mulheres brancas, né? As mulheres pretas e pardas estão, na verdade, menos nesses produtos e elas ficam mais em produtos relacionados à responsabilidade social e propaganda governamental. Responsabilidade social a gente identificou como produtos que são uma publicidade que fale de alguma atitude de responsabilidade social além da marca em si, além do produto em si, né? Por exemplo, o Boticário estimulou, fez uma parceria com uma escola pública, alguma coisa de responsabilidade social que a gente identificou dessa forma, e a gente vê que pretos e pardos estão mais presentes nesse grupo e também em propaganda governamental. Já em terceiro, eles aparecem mais em serviços de telefonia, internet, TV, que já é mais associado a uma coisa de modernidade, uma preocupação, talvez, por ser por um público mais jovem, ter uma associação maior com diversidade.
Já os homens brancos, estão mais em automóvel e serviços bancários, né? Esses tipos de produto, eles vão oscilando também, você vai tendo uma diferença em que os homens vão começar a ter mais representação em cosméticos, por exemplo, as mulheres vão tendo mais representação com outros tipos de produto, como serviço bancário, por exemplo, mas que ainda tem esse recorte forte de raça e de gênero, né? Os brancos estão mais em todos os tipos de produto, mesmo de propaganda governamental, mas que você tem ainda algumas narrativas marcantes em relação a pretos e pardos, geralmente associados à assistência social. Agora, tem uma parte do trabalho que identifica alguns mecanismos específicos de representação que diluem a presença de pretos e pardos na publicidade. Um deles é o fato de você ter uma porcentagem maior de homens pretos e pardos que são celebridades, né? Eles são um grupo com maior porcentagem, são 22%, o que pode sugerir que você precisa de uma espécie de capital social, né, para estar presente na publicidade. Tem na tese da Yara Belelli, ela faz uma entrevista com um agente publicitário e ele fala que na publicidade você tem uma dificuldade de colocar pretos e pardos, porque ninguém quer ser negro, mas as pessoas querem ser o Pelé. Então, tipo, como se você tivesse que negociar em alguma medida para estar ali. Outro tipo de mecanismo é o de super brancos. O GEMA tem uma categoria chamada super brancos, que é de pessoas muito, muito claras, que tem a pele, que tem o cabelo loiro ou ruivo e que tem olhos claros, né, verde ou azul. Isso é uma porcentagem muito, muito pequena da população. E a gente quis identificar em que medida eles estão na publicidade. E ao longo desses anos, desses 31 anos, a gente tem uma tendência de aumento. Então, à medida em que você tem aumento de pretos e pardos na publicidade, você também tem aumento de super brancos, né? Que foi um dado interessante. E tem um outro dado em relação a isso também, que é o fato de o número de modelos na publicidade. A gente também teve uma pergunta em relação à quantidade de modelos e à medida, se o modelo é branco, você tem uma maior probabilidade de que ele esteja sozinho na publicidade. Quando o modelo é preto e pardo, ele já diminui essa probabilidade. E à medida que você tem 3 ou mais, você já fica tendo uma diferença aí de em torno de 10% de possibilidade de pretos e pardos terem mais pessoas na publicidade. Bom, das considerações finais, eu tentei agrupar mais ou menos esses aspectos mais importantes, pensando que os brancos são colocados nesse período observado como uma norma de humanidade, né? Porque eles são pensados como os primeiros modelos possíveis para serem colocados na publicidade. E isso gera uma superrepresentação desse grupo e uma subrepresentação de pretos e pardos, né? Os homens e mulheres de cor branca têm tendência a maior paridade de gênero em termos quantitativos, né? Não necessariamente em termos qualitativos. E além da subrepresentação de pretos e pardos, de fato, tem uma reprodução muito marcante de estereótipos racializados, né? Como os atletas que eu já mencionei, os trabalhadores braçais ou pessoas que precisam de assistência social. A gente verificou, então, esses mecanismos que atenuam a presença de pretos e pardos na publicidade e a gente também identificou um recorte de gênero que também é racializado, pensando a partir de brancos, né? De um recorte de comportamento, né? Tanto de mulheres brancas tendo uma tendência maior a se preocupar com fatores de aparência, né? E homens mais preocupados com questão de status social ou enfim, de independência financeira. Então, enfim, são mais ou menos esses resultados gerais que eu achei mais importantes para citar no trabalho. O nosso trabalho, na verdade, vai desde 68 a 2017 e ainda, enfim, tem interesse em fazer coisas mais atuais para tentar identificar quais são as mudanças. E é mais ou menos isso, assim, os pontos mais importantes da pesquisa. Obrigada.
Boa tarde a todas e a todos. Seguindo essa trajetória que o GEMA tem construído nos últimos anos de pesquisar representação de raça e gênero na mídia, entre 2017 e 2018, nós fizemos essa pesquisa que tratava especificamente de jogos de videogame. E a proposta ela partiu dessa compreensão de que, assim como o cinema, a publicidade, a literatura, os jogos eles constroem uma narrativa e essas histórias, de alguma maneira, elas habitam o imaginário de quem joga, principalmente por ser uma experiência imersiva, tanto pela participação, né, na interação que a pessoa tem no jogo, quanto pelo tempo que fica exposta a ele. Nos pareceu, então, interessante observar se a forma como essa mídia constrói os personagens reproduz o que a gente já havia observado na pesquisa de cinema e na de novelas, que seria esse reforço de estereótipos, excluindo determinados grupos e negando, em certa medida, essa possibilidade de serem percebidos como uma existência digna e legítima. Então, resumindo, né, o objetivo da pesquisa foi analisar as representações de gênero e raça e a presença desses, se ocorria, né, e em que medida a presença desses estereótipos em jogos eletrônicos. A partir disso, nós definimos 3 questões principais. Como era a distribuição de gênero e raça entre as personagens, se a representação estética das personagens reforçava esses estereótipos e se havia diferença de papel narrativo conforme variasse gênero e raça das personagens. Para definir a amostra da pesquisa, que jogos a gente analisaria, nós partimos de 3 critérios relacionados ao alcance de público. O primeiro era sobre a plataforma, que se referia ao tipo de dispositivo que as pessoas utilizavam para acessar o jogo. E, fazendo esse levantamento, a gente chegou aqui no Brasil, o dispositivo mais utilizado é o computador. E o segundo critério foi o número de pessoas que jogam um determinado jogo. Número de usuários, né, que ele tem. E o terceiro foi o número de horas que a pessoa fica, em média, jogando. A partir disso, nós chegamos a uma lista, né, de jogos e a 3 títulos, especificamente, que foi o World of Warcraft, o League of Legends, que é o LoL, e o Dota 2. Esses 3 jogos eles têm uma jogabilidade parecida, em alguma medida, principalmente o Dota e o LoL, mas eu não vou entrar em detalhe, porque pode ser um pouco complicado explicar assim. Só é interessante dizer que eles são jogos online e que as pessoas formam equipes e podem interagir conversando durante a batalha ou o jogo. E a partir disso, nós chegamos a 453 personagens. Isso durante todo... A gente não tem um recorte temporal, né? A gente pegou todos os personagens que são apresentados nesses jogos. E aí nós analisamos características físicas, né? Estética e também relacionadas ao papel narrativo dessas personagens nas histórias. Cada personagem tem uma ficha que descreve, né, detalhadamente como ela é, né, as características de personalidade, quais são as suas habilidades, os danos que pode causar aos oponentes. E tem uma espécie de biografia que conta qual é a história daquela personagem. Então, a partir dali, a gente ia preenchendo um formulário para criar um perfil, né, da personagem. Esse é um exemplo do tipo de dado que a gente analisou. Aqui eu não coloquei tudo, né? Isso é só para exemplificar, mas a gente olhava a skin, que é a representação
gráfica da personagem. Em geral, a pessoa que joga, ela pode trocar, né, como a personagem vai se parecer, roupa, acessórios. E essa é uma personagem do LoL. A primeira parte do questionário que nós montamos, ela se referia às características físicas e também a gênero, raça, né, fazendo essa heteroclassificação. E pensando roupa, as formas do corpo. E a segunda parte, nós, lendo, né, a biografia da personagem, nós olhávamos quais eram as suas motivações, como elas se relacionavam com as outras personagens, que tipo de atributos elas possuíam, qual era o seu alinhamento moral, né? Porque tem... Eu não sei se eu deveria explicar, é que eu estou tentando não entrar em detalhes. Mas, em geral, a gente... A propaganda no final, né? Mas no TD que a gente produziu sobre isso, a gente explica que uma das referências, né, na hora de montar a metodologia para analisar as personagens foi dos jogos de RPG. Então, a gente analisa esse alinhamento moral, se os personagens eles tendem a ser bons ou maus, ou neutros, né, em relação a isso, ou leais, ou caóticos, enfim, tem isso. Eu não vou explicar exatamente. Mas, por exemplo, essa personagem, uma das habilidades dela é o encanto. Essa é a descrição que está no site, né? E basicamente quer dizer que ela causa um dano aos oponentes, mandando beijos para eles. Em relação à distribuição de gênero dentro dos jogos, a maior parte era formada por homens, e eles representavam 75% da amostra, enquanto somente 20% eram mulheres. E esse percentual de não identificados, ele está relacionado ao fato desses jogos eles acontecerem em um ambiente fantasioso, por assim dizer. Então, muitas vezes, as criaturas elas não são humanas. Na maior parte das vezes, a gente consegue identificar alguma determinação de gênero pela história, ou, enfim, quando não é explícito, né, na narrativa isso meio que é colocado, mas, em alguns casos, isso não é explícito. Então, a gente colocou como não identificado. Já em relação à raça, essa questão das personagens não terem necessariamente uma forma humana prejudicou a classificação delas. Então, a gente adotou um critério que, além de cor da pele, a gente também levava em consideração características físicas, de fenótipo, né, que a gente pudesse relacionar a algum grupo racial. Mesmo assim, metade das personagens a gente não conseguia classificar de maneira nenhuma racialmente. Durante a classificação, a gente utilizou as 5 categorias raciais do IBGE, né, pretos, pardos, indígenas, amarelos e brancos. Mas, no final das contas, a amostra ficou muito pequena, considerando que só metade a gente conseguiu classificar. Então, nós optamos por agrupar, dividir, né, os personagens em 2 grupos, brancos e aqueles que não eram brancos. Dessa parte que a gente conseguiu classificar, 81% eram brancos e 19% não brancos. Isso no montante representava menos de 50 personagens, né, daqueles 450. E é interessante, a Marcele falou, né, dos super brancos. Tinham mais super brancos do que personagens negras ou com algum tipo de traço negroide. Isso dava mais ou menos 6% da amostra. Então, mas, assim, eu vou deixar pontuado só isso, né, em relação às personagens não brancas. Para evitar, né, que a análise seja pouco representativa, considerando que era um grupo tão pequeno, a gente não fez nenhum cruzamento de raça e gênero. E os dados que eu vou apresentar nos próximos 3 slides, eles vão falar só de gênero,
porque conseguia representar um grupo um pouco maior. No texto, a gente analisa esses grupos raciais com mais detalhe, mas como a ideia aqui é só dar um panorama, eu selecionei só esses dados relacionados às mulheres. Uma das características que a gente observava era a presença de algum elemento que marcasse gênero. Em 75% das personagens havia pelo menos um desses adornos, né, que a gente chamou. 38% utilizavam maquiagem, 32% algum tipo de joia, né, ou bijuteria, e 13% salto alto. O que é um pouco esquisito para jogos de batalha. Em relação aos trajes das personagens, a gente analisou principalmente o quanto esse traje cobria o corpo da personagem e se era justo, colado, né, no corpo, marcando as formas desse corpo. Enquanto 76% dos homens tinham roupas largas ou que não tinham nenhum tipo de marcação, né, como nesse exemplo desse personagem, que usa uma armadura pomposa. 86% das mulheres usavam as roupas justas. Não necessariamente elas tinham o corpo tão exposto como nesse exemplo que eu coloquei, mas 39% tinha grande parte do corpo exposto. Mas, mesmo que não tivesse completamente exposto, eram roupas muito justas. Como a gente consegue imaginar de qualquer super-heroína que vem à nossa cabeça. Eu coloquei que, só para fazer o contraponto, porque, considerando que 39% não estava necessariamente com o corpo exposto, a maior parte estava com essas roupas justas, enquanto os homens, mesmo se não tivessem necessariamente com o corpo super à mostra, isso não tinha nenhuma conotação sensual, sabe, de ficar marcando ou valorizando alguma parte do corpo. E, além disso, as formas dos corpos das mulheres, elas apresentam, em 73% dos casos, algum tipo de realce erótico. Isso a gente analisou se havia uma representação um pouco, como eu posso dizer, não realista, né, de seios ou coxa, ou as formas do corpo mesmo. E, principalmente, os seios eram hiperdimensionados em 74% das personagens, e seguido das coxas e pernas com 39%. E aí, pensando um pouco analisando, né, um pouco do papel que essas personagens representavam nos jogos, pensando na classe que elas pertenciam, e a função, né, que tinham no jogo, as mulheres elas se concentram entre bruxas e magas, que é um grupo marcado por conexões com forças ocultas, malícia, imprevisibilidade. E, além disso, elas costumam desempenhar um papel de suporte, que é um tipo de atividade, né, de função. Que, em 35% das personagens, elas estavam nesse lugar, cuja principal função é potencializar outros personagens, viabilizar cura e sempre tendo baixo reconhecimento nas batalhas. Por outro lado, os homens, eles, na sua maioria, são guerreiros, que são os responsáveis pela proteção da equipe, têm uma alta habilidade de combate e muita força. Bem, os resultados da pesquisa e o detalhamento, né, de como foi feita, a gente fez tem a parte da metodologia, a gente detalhou bem como que a gente estava analisando cada variável. Isso tudo está no TD, que foi publicado ano passado, está no site do GEMA. E o destaque que eu coloquei
é que, ao final da pesquisa, assim como na pesquisa de cinema, das novelas e da publicidade agora, a gente observa uma superrepresentação dos personagens brancos e dos homens. E, além disso, as mulheres elas são recorrentemente sexualizadas e representadas em funções subalternas, reforçando algum tipo de estereótipo de gênero. É isso. Assim, ontem eu estava conversando com alguns amigos, e aí eu acho que é importante salientar que existe um movimento de mudança. A gente analisou 3 jogos, existem muitos jogos que estão se esforçando para não reproduzir esse tipo de estereótipos. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de jogo, por exemplo, é um jogo que eu nunca tive... nunca me senti confortável de participar, porque ele tem essa coisa da interação e que é problemática. E tem um movimento de mulheres que formam grupos para conseguirem jogar num lugar seguro, para poderem ter uma interação não violenta. Fim. Eu acho que esse bagulho aqui passa isso, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a coordenação do GEMA pela oportunidade de falar aqui. Na verdade, eu vou falar aqui de uma pesquisa nossa que tem uma relação com essas outras pesquisas sobre o audiovisual, que é um levantamento que a gente fez sobre a diversidade de raça e gênero nas novelas da Rede Globo de televisão. Mas é uma pesquisa que acabou, né? Enfim, ou não foi continuada. Em 2016, a gente publicou esse texto na revista Plural, lá da USP, num dos números organizados, inclusive pela Márcia, que falou antes. E aí, por isso, só sobrou eu para falar dessa pesquisa. Podia ser eu ou o João, mas o ideal era que tivesse alguém aqui, algum assistente que estivesse trabalhando, porque a gente acha particularmente importante que as pessoas que trabalharam nas pesquisas possam falar sobre elas, possam refletir sobre elas. A Marcele e a Poema obedeceram à risca as dicas que a gente acordou ontem em relação ao tamanho da apresentação, não botar 32 slides e etc. Então, já que elas fizeram isso, vai sobrar mais tempo para eu desobedecer. Não porque eu queira mostrar mais dados, ainda que o meu PowerPoint não tenha obedecido a própria regra que a gente estabeleceu, mas porque eu acho que tem é preciso fazer uma certa discussão teórica sobre por que esses dados são importantes. Então, quando a gente começou as pesquisas sobre diversidade, ou arrigou a falta de diversidade no audiovisual, e eu acho que a mesa que vem depois, apesar de vir depois, ela, na verdade, é o momento em que a gente começou a formatar o tipo de metodologia que a gente usou nessas pesquisas, a gente sempre tinha que lidar com 2 argumentos que, para uma plateia de pessoas mais progressistas, esses argumentos nem sempre são colocados, mas eu acho importante mencionar, que tem a ver com o seguinte: de um lado, aqueles argumentos de que a publicidade, as novelas, os videogames, etc., devem representar a sociedade tal qual ela se apresenta no momento atual. E um outro argumento, um contra-argumento, de que a gente está falando de expressões criativas, de peças artísticas, e de que, na verdade, elas têm de ser descompromissadas com a realidade, porque elas estão produzindo novos mundos. No caso do videogame, isso é bem explícito. Esses argumentos eram muitas vezes articulados como crítica ao tipo de trabalho que o GEMA fazia, né? Por que o videogame precisa representar a sociedade de um determinado jeito, ou o ser humano de um determinado jeito, por que a publicidade precisa fazê-lo, etc. e tal. O que a gente se esforçou em mostrar, e quase todas as pesquisas com as suas especificidades, de certo modo, mostraram, é que, na verdade, de uma perspectiva estatística geral, o modo como esses grupos são representados não representa a sociedade, mas não também representa um mundo completamente diferente da sociedade. Essas peças de audiovisual acabam por representar um tipo de estereótipo muito tradicional e muito consolidado sobre essa realidade. E eu acho que a pesquisa de novela, isso talvez fique um pouco mais claro, né? Na verdade, no atacado, o Brasil representado
pelas novelas da Rede Globo de televisão é um Brasil que tem, sim, negros. Esses negros participaram da construção nacional no século XIX, basicamente como escravos. Depois eles desapareceram ali num período nas novelas que se passam na Primeira e na Segunda República, e eles aparecem de forma um pouco carnavalesca nas novelas da década de 80 e 90, e mais recentemente eles aparecem um pouco mais expressivamente de modo guetificado com novelas temáticas. Ou seja, não é apenas que a sociedade não é representada, mas é que essa criatividade artística que se aplica às novelas, ela é uma criatividade profundamente limitada e que reproduz um modo de contar a história que todo mundo aqui conhece e que já foi extensivamente criticado, mas que não se reflete nessas produções visuais. Além disso, eu acho que uma outra dimensão teórica dessas pesquisas que eu acho que são importantes para a gente compreendê-las, tem a ver com o tipo de crítica que se faz a essas pesquisas ou como se busca deduzir dessas pesquisas uma linha de ação. Então, como a gente vai ver, a Rede Globo de televisão organizou algumas novelas mais próximas ou que incorporaram a temática racial de um modo mais explícito, como Lado a Lado, enfim, a gente vai discutir isso daqui a pouco. E os nossos dados são lidos da seguinte maneira. Poxa, mas tem tanta coisa sendo feita, olha a Malhação hoje em dia, olha, né, etc. Mas o nosso ponto não é fazer uma crítica à moda tradicional, até mesmo na sociologia, de objetos específicos de arte. Então, a gente vai pegar uma novela e fazer uma crítica àquela novela. O que a gente está tentando mostrar é que existem padrões sistêmicos e que se reproduzem de modo sistêmico. Então, é óbvio que e isso é o que aparece na pesquisa, você tem iniciativas que são, muitas delas louváveis, muitas delas têm boas intenções, mas são muito criticáveis também. Mas o fato é que a preocupação com o modo como homens e mulheres, negros e negras, são representados nessas peças audiovisuais, ela tem que ser também uma preocupação sistêmica. A gente pode ter uma multiplicação por 20 de novelas, de filmes, de jogos de videogame mais abertos ou mais diversos nesse aspecto, e ainda assim a gente pode manter uma realidade estatisticamente terrível. Então, pouco adianta iniciativas específicas. Então, eu acho que esses dois elementos são fundamentais para a gente começar a conversar. Bom, o tipo de pesquisa que a gente fez com as telenovelas partem de uma metodologia que é aplicada também na pesquisa de cinema. A Marcele já falou um pouco sobre ela, que é uma metodologia que também suscitou polêmicas. O GEMA está muito acostumado a levar porrada também, então a gente está no momento aqui celebratório, a primeira mesa foi muito bacana, mas acho importante a gente também explicitar as questões sensíveis da metodologia que a gente utiliza, que é o fato de que como a gente mede a diversidade racial de uma determinada peça artística, né? Que não registra, onde os atores ou os personagens não vão lá, preenchem uma ficha dizendo, olha, essa é a minha cor, raça, etc. Então, a gente tem uma tradição de utilizar a heteroclassificação, para usar um nome bem bonito, assim, a heteroclassificação múltipla. Ou seja, várias pessoas levantam as fotos e as imagens de atores, atrizes, no caso, personagens de videogame, etc. E a gente submete essas fotos à classificação racial de um grupo de pessoas. Então, no caso das novelas, como é que isso se deu? Acho que eu vou tirar aqui para facilitar. A gente separou as novelas globais, que foram lá entre 85 e 2014, e, evidentemente, seria impossível a gente ver todas essas novelas. Isso não ia ser só humanamente impossível, como ia exigir um certo adicional de insalubridade para os assistentes. Eu ainda acho que é possível fazer uma classificação por amostragem da novela. Uma novela tem uma estrutura narrativa muito regular. Você pode pegar o primeiro episódio, o episódio do meio e o último episódio, você sabe exatamente o que se passa na novela. Essa regra era do meu pai, que só viu o primeiro, do meio e o último, e sabia exatamente o que tinha acontecido na novela. Mas o fato é que a Rede Globo de televisão não disponibiliza essas novelas de modo simples. Isso já melhorou com o Viva, com o YouTube, etc., mas a gente ainda não tem acesso ao universo dessas novelas. Então, o que a gente fez? A gente se utilizou de uma ferramenta montada pela própria Rede Globo, que é uma espécie de enciclopédia das novelas, que é o site Memória... como é que é o nome?
Memória Globo, isso. Está aberto. E lá você tem um verbete para cada novela, onde você tem os principais atores, atrizes, diretores, um resuminho da trama, quem morre no final, quem casa, quem morre no final e casa. Tem uma divisão entre trama central e trama paralela, que eu não vou entrar muito, porque eu já vou certamente estourar meu tempo. E, a partir disso, a gente fez uma lista, de um lado, dos dados dessa novela, onde ela se passou, quem dirigiu, etc., etc. E, do outro lado, a gente procedeu a essa classificação dos atores e das atrizes representados. A Marcele também já falou disso, mas eu acho importante frisar, porque isso, em geral, tende a gerar uma certa confusão, que é o fato de que, todas as vezes em que havia uma dúvida na classificação racial de um determinado ator ou atriz, a gente optou pela categoria mais escura. Anteontem, a gente estava numa polêmica racial no grupo. Ontem, né? E aí sempre é isso. Mas essa daqui vai ser o quê? 2 classificaram como pardas, 2 classificaram como branca, mas ela é evidentemente branca e etc. E a gente opta sempre por classificar como pardo, porque a gente joga contra a nossa hipótese. Ou seja, a nossa hipótese é de que há pouquíssima diversidade racial nessas novelas, nesses filmes, etc. Ou seja, mesmo usando um critério leniente em termos de classificação racial, ainda assim o que a gente encontra é uma falta de diversidade absurda. Então, vocês verão, por exemplo, Juliana Paz classificada como uma atriz parda. E as pessoas falam assim, que absurdo, essa pesquisa não serve de nada. Odeio. Mas, na verdade, mesmo classificando Juliana Paz como uma atriz parda, ainda assim a gente praticamente não tem protagonistas não brancas. Se a gente tirasse Camila Pitanga, Thaís Araújo e Lázaro Ramos da Rede Globo de televisão, enfim, a gente vai ver os dados. Bom, acho que pode passar. Um primeiro dado é esse sobre personagens. Em média, e aí a média calculada para cada novela, você tem 8,7, 8,8, dependendo do modo que se calcula, de personagens que foram classificados como pretos ou pardos. Tem um pequeníssimo percentual de atores e atrizes que não tiveram fotos encontradas de modo regular no Google. E o percentual de 91,3% de atores e atrizes brancas. Ou seja, não é uma desigualdade pequena, né? Assim, é branco pra caramba. Quando a gente vai olhar a desigualdade de gênero, e aí tem um padrão parecido com a publicidade, e isso tem a ver com o modo como a publicidade e as novelas funcionam, você tem uma certa equiparação, na verdade, uma equiparação quase perfeita. 45% de atrizes, 46% de atores, brancos, né? Enfim, 4% de mulheres não brancas, 5% de homens não brancos. Evidentemente, quando a gente vai observar o modo como essas mulheres são representadas, a gente vai ver que a desigualdade se distribui pela estereotipia, ainda que não pela quantidade ou a presença nas novelas, algo similar à publicidade. Bom, 27 novelas... na verdade, eu estou falando de 162 novelas, com 4.303 personagens classificados. Esse é o momento que a gente agradece de novo a equipe do GEMA, porque eles já classificaram 13.900 não sei quanto personagens de publicidade, 4.303 personagens de... Às vezes as pessoas vêm, adoram o GEMA e procuram assim, eu quero trabalhar no GEMA. E aí você fala a pesquisa para a pessoa desiste no mesmo momento. Mas dessas 162 novelas, 27 tiveram 100% dos personagens, dos atores, do elenco branco, mesmo com critério leniente. Então, a gente teve 27 novelas nesse sentido. Aqui tem algumas, nenhuma da época de vocês, porque vocês são todos muito jovens, mas A Viagem é uma novela magnífica, apesar de completamente branca. Aliás, inclusive, A Viagem mostrou que o céu é branco. Né? Tem um padrão aqui que não foi testado. Um Anjo Caiu do Céu também é uma novela branca. Ou seja, o anjo é branco de modo regular. Guerra dos Sexos, enfim, 4x4. Acho que pode passar. Apenas 18 novelas tiveram mais de 20% de personagens pretas ou pardas. Então, mesmo as novelas com uma preocupação específica com a temática racial, têm uma cota muito pequena. Ou seja, em geral, as novelas preocupadas com a temática racial têm os protagonistas, ou um protagonista negro, preto ou pardo. Então, a gente tem aqui, lado a lado, Da Cor do Pecado, Cheias de Charme, também é uma novela muito boa, eu assisti. Essa é Araguaia? É Araguaia, tá. E essa você viu. E aqui tem os percentuais de cada uma dessas novelas: 30% Felicidade, 35% Lado a Lado, que é a que teve mais personagens negros.
Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem a evolução do percentual médio de personagens pretos e pardos nas novelas por período histórico. Então, a gente pegou... na verdade, eu falei 85 antes, mas era 84. Então, aqui a gente tem quadriênios 84, 88, 89, 93, 94, 98, etc. Quando fala de novela, todo mundo fica oriçado, né? Falando assim... Mas fato é que o percentual médio de personagens pretos e pardos cresce nas novelas globais. Então, a gente sai de um patamar de 5% em média no período 84 a 88 para um patamar de 12% 2009 2014. Ou seja, há um crescimento. Mas se esse crescimento continuar no mesmo ritmo, a gente vai demorar 120 anos para ter paridade de personagens pretos e pardos na novela com personagens brancos. Então, é preciso reconhecer o crescimento, mas é preciso reconhecer que esse crescimento é muito, absurdamente tímido para lidar com esse problema. Quanto tempo eu tenho? Você não está... Bom, e aí eu acho que tem alguns cruzamentos que ajudam a gente a compor o tipo de imagem do Brasil que se faz no atacado nessas novelas. Primeiro, a concentração de personagens pretos e pardos a depender ou cruzada com a região em que se passa a novela. Então, embora a maioria absoluta das novelas se passe no Sudeste, o que a gente fez é assim, dentro do Sudeste, qual é o percentual médio de pretos e pardos e dentro de cada região. É isso mesmo, né? Não estou falando besteira. Então, dentro da região Nordeste é onde a gente tem mais personagens pretos e pardos em média, 12 ou 17? 17. 12. Na região Nordeste? E na região Norte, 12 também. Tem a mesma coisa. E, enfim, região Sul e Sudeste com os menores percentuais. Ou seja, reproduz um certo padrão de que pretos e pardos se concentram da região Norte e Nordeste e são minoria na região Sul e Sudeste. E, evidentemente, alguém pode dizer assim, mas é assim na realidade. A questão que se diz, que o modo de se responder a essa oposição é que quando a gente observa, por exemplo, cidades onde se passam as novelas, esse padrão sudestino que está aqui, ele se aplica, por exemplo, ao Rio, que não obedece a esse padrão. Então, assim, de todo modo, a opção de representar pretos e pardos na região Nordeste e na região Norte conformam um determinado estereótipo sobre o Brasil. Aqui, especificamente sobre localidade, favela ou cortiço, é onde estão a maioria dos pretos e pardos, segundo as novelas. E é curioso, tem no favela e cortiço, mas depois tem nas grandes propriedades rurais, basicamente por conta das novelas de época, basicamente por conta das novelas que retratam a escravidão, que é todo um filão da Rede Globo. Depois campo, não necessariamente na propriedade rural. Aí temos aqui um dado um pouco diferente, mas que foi levado por conta de novelas específicas, que são os bairros de luxo, periferia subúrbio, mundo fictício, espaço urbano, praia, pequena propriedade rural. Pode passar. Período histórico, pretos e pardos estão no Império e na colônia. Em segundo lugar, no presente, se a gente coloca esse gráfico no tempo mesmo, existe um outro gráfico que a gente fez desse tipo, que a gente vê uma estrutura em U histórica, ou seja, no Império e na colônia você tem muitos pretos e pardos, 18%. No presente você tem quase metade disso, mas ainda um número relativo. Depois República Velha, década de 60 e 70, Estado Novo, década de 90 e década de 80. É curioso, a década de 80 e a década de 90 foram as décadas com o menor percentual médio de pretos e pardos por novela. Então, na verdade, essa virada do presente é uma tentativa de, enfim, reverter um cenário consolidado 2 décadas antes. Eu acho que é isso. Obrigado. Estourei o tempo? Eu acho que está sem funcionar. Mas qualquer coisa eu fico ali e passo para você. Bom, gente, chamando o pessoal que está aí fora, quem quiser entrar, a gente vai recomeçar com a última mesa do dia, dedicada à discussão sobre a pesquisa de cinema realizada pelo GEMA e seus impactos em várias frentes. Eu gostaria de convidar inicialmente a Márcia Rangel Cândido, que é pesquisadora do GEMA, mestre e doutoranda em ciência política aqui pela casa, faz parte do GEMA desde 2014 e participou desde os primeiros momentos de planejamento, depois como subcoordenadora e uma das principais envolvidas nessa pesquisa dentro do GEMA. Ela já está aqui. Gostaria de chamar também a Débora Ivanov, que é advogada, produtora,
tem trabalhos que envolvem mais de 50 obras, dentre séries, filmes, médias e longas-metragens, que conquistaram mais de 200 prêmios. Fundou e foi executiva do Instituto Queró, diretora executiva da CIAESP, do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, filiada à Fiesp, e entre 2015 e 2019 foi diretora da Ancine, momento no qual o GEMA teve grande interlocução com a agência, pelo qual a gente agradece. Gostaria também de chamar o Joel Zito Araújo, que é diretor, roteirista, produtor, escritor, foi curador de festivais. É bastante conhecido pelo filme A Negação do Brasil, que foi não apenas uma inspiração para o GEMA começar a fazer suas pesquisas, mas também uma referência a um filme que trata sobre a falta de diversidade racial no audiovisual brasileiro. O filme é ganhador do Festival É Tudo Verdade, que eu imagino que todo mundo conhece, e está lançando, poderia lançar aqui no IESP, uma sala de cinema, o seu filme sobre Fela Kuti, que certamente vai bombar nos próximos dias. Certamente. Não, quem não for ver não ganhará, vai ter que apresentar o ticket para ganhar certificado. Fica registrado isso. A gente vai começar com a Márcia, que vai apresentar os dados da pesquisa. Essa pesquisa tem muitas publicações. Há uma chance de que, durante o evento, a gente tenha que fazer uma breve interrupção. O Romário vai desligar brevemente a máquina, mas, enfim. E aí a gente vai poder conversar e depois a gente retoma do ponto onde a gente parou. Bom, obrigado a vocês. Vou passar, então, a palavra para a Márcia. Acho que eu vou tirar isso aqui. Pode? Não, tá bom. Gente, boa tarde a todas e todos. Só uma observação antes de começar propriamente a apresentação. Como o Luiz falou, eu entrei no GEMA em 2014, que foi quando eu comecei o mestrado aqui na instituição, então eu me tornei mestra e agora estou quase terminando o doutorado, seguindo, trabalhando no GEMA. E, como foi destacado também no começo do evento hoje, eu acho que uma coisa bem particular do grupo é que ele tende a realmente formar pesquisadores, né? Então, eu considero que a minha trajetória lá foi muito importante para eu aprender muito do que eu sei hoje sobre pesquisa e sobre trabalho coletivo, coisa que eu sou muito grata a todas as pessoas que trabalham hoje no GEMA comigo, e principalmente ao João, que é meu orientador também, e ao Luiz. Então, indo agora para a apresentação. Esse estudo começou justamente em 2014, então eu tive a alegria de entrar no GEMA já lidando com um tema que realmente eu tinha muito apreço e que depois ia se tornar também tema da minha dissertação de mestrado. E, por conta disso, assim, por tantos anos que essa pesquisa tem sido desenvolvida, muitos pesquisadores passaram por ela. Então, acho que é justo a gente fazer uma breve menção a todos eles, né? No começo da pesquisa, a Verônica Toste também trabalhava como coordenadora. A gente teve a Gabriela Moratelli, a Luna Sassara, a Raíssa Rodrigues, a Poema Portela, que está aqui hoje, que também trabalhou numa fase dela, o Marcel Machado e a Juliana Flor, que também está aqui, foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu dei a doida de querer atualizar a base e tentar mostrar dados recentes para vocês hoje. Então, ontem e anteontem, a gente ficou lá quantificando na tabelinha de Excel. Coisa beça. Então, a pesquisa... Já acabou que eu já falei sobre isso. A pesquisa, ela tem dois momentos, na verdade. Um, que foi o início dela, que foi talvez o que deu mais repercussão na mídia, que é a fase mais superficial, que a gente fez um mapeamento, né, para tentar mostrar como a distribuição de raça e gênero ocorria nas principais funções do cinema, e aí a gente observou direção, roteiro e elenco. E depois a gente passou para uma fase mais aprofundada, que era propriamente tentar assistir os filmes mesmo para ver como os grupos sociais estavam representados. Então, são dois momentos distintos. O GEMA ele produziu
muita coisa sobre o cinema brasileiro, com recorte temporal também, que variou muito ao longo dos anos, e hoje eu vou fazer uma apresentação bem específica para vocês, que eu vou comentar mais à frente. Mas as questões e os objetivos, no geral, da pesquisa, são propriamente, da pesquisa inteira, né, do que a gente conduziu ao longo dos anos, é propriamente isso aí. É tentar mostrar, como o Luiz falou também um pouco, que é o mote da pesquisa de telenovelas, quais grupos sociais estavam representados no cinema brasileiro e como eles estavam representados no cinema. A gente tinha como objetivo principal discutir as narrativas mesmo e a diversidade, né? A inclusão dos mais variados grupos populacionais. E aí, o que a gente fez? Na hora de definir quais filmes iam ser avaliados, a gente foi dar uma olhada nas bases de dados que a Ancine disponibilizava para a gente, e aí a gente percebeu que, apesar de terem muitos filmes lançados, principalmente nos últimos anos, porque a indústria audiovisual cresceu muito no Brasil, tinha uma diferença muito grande de bilheteria entre os primeiros colocados em público e os que estavam lá embaixo. Então, a gente achou que não valia a pena a gente ter uma base de dados enorme com filmes que, basicamente, não chegam à população, porque tem muitos filmes que são lançados e que, infelizmente, não têm a oportunidade de serem distribuídos e de terem investimento em publicidade, que é tão necessário hoje em dia para você conseguir ter alguma visibilidade nessa indústria. Então, a gente fez um recorte que se pautou basicamente nos filmes de maior público, justamente para tentar entender o que estava chegando na população, né? E também, não só por essa coisa de tentar ver o que mais chegava à população, mas também por entender que eram os filmes que recebiam mais recursos públicos. O cinema, acho que tem uma particularidade em relação, talvez, ao que foi apresentado aqui hoje sobre publicidade e sobre videogame, que ele é uma indústria que circula muito dinheiro no Brasil, mas que é fundamentalmente dependente no país de fomento público direto ou indireto, né? Existem, hoje em dia, algumas alternativas a isso, mas, quando a gente olha para o que está sendo produzido no cinema, é um pouco responsabilidade também do Estado, se não tem uma diversidade sendo exposta, né? Então, o recorte que eu trouxe para vocês aqui é de 20... Eu peguei 20 filmes de cada ano entre 2002 e 2018, que dá 340 filmes. E as principais funções, né, que é bem aquela coisa... O primeiro dado que a gente lançou do GEMA que teve mais repercussão na mídia. E aí a gente fez uma divisão temporal para vocês tentarem observar se existiu alguma melhora ao longo dos anos, porque a indústria, de fato, se dinamizou, apesar da crise que agora está enfrentando por motivos diversos, mas a diversidade, de certa forma, não evoluiu, principalmente na questão racial. E, se você prestar atenção, em 2002 tinha equidade de gênero entre os diretores. Uma coisa que também tem que ser ponderada, porque tinham pouquíssimos filmes de grande bilheteria naquele escopo ali. Foram poucos filmes lançados em 2002. Então, é bem diferente de você observar o dado mais para frente agora, que tem mais coisa sendo produzida. A mesma tendência se reflete também, né, nas funções de roteiro, né, desses filmes de grande público. Você vê que 2002 tinha uma participação maior de mulheres como roteiristas nesses filmes de grande público, e depois foi decaindo, mas a questão racial sempre se manteve bem baixa. E aí é a parte que o GEMA, mais à frente, foi se debruçando melhor, né? Aqui você tem os dados propriamente dos personagens principais, como eles são incluídos nos filmes. Depois a gente vai discutir como eles são representados, mas aqui você vê que, nos últimos anos, embora a Ancine tenha começado a discutir diversidade e tenha lançado as primeiras políticas, o primeiro edital, né, para realizadores negros, o Joel Zito pode falar um pouco disso também, a Débora também, claro, mais para frente, isso não só não dá para ser visto na tela do cinema, dos filmes de grande público, como piorou, né? É mais ou menos em 2014 que a gente o GEMA começa a ter encontros com as pessoas da Ancine, a tematizar isso. A Carol também está aqui, ela foi, né, presidenta da Comissão de Diversidade, que teve uma vida bem curta, infelizmente, na Ancine. Ela também, se quiser, pode comentar depois. Acabou a comissão.
E, enfim, eu acho que ontem, quando a gente estava produzindo esses dados, eu estava na esperança de que eu ia trazer coisas novas para vocês no sentido favorável, porque a gente vem debatendo há tanto tempo, mas você vê que a representação racial caiu. E as de mulheres, por outro lado, mulheres brancas, aumentou um pouco. Aí eu apontei algumas coisas importantes desses resultados, que talvez eu já tenha comentado enquanto eu estava mostrando o gráfico para vocês. O que foi? Achei que meu tempo já estava acabando. Então, quando a gente olha essa produção ao longo do tempo, a gente vê que existem tendências diferentes, então não dá para a gente fazer uma regra assim, o cinema melhorou ao longo dos anos. Não, teve anos atrás que estava melhor a diversidade do que está hoje. Então, são coisas que a gente tem que tentar entender contextualmente e observar melhor depois. Uma coisa que a Heloísa comentou na pergunta dela, né, quando realizadores mulheres ou negros estão por trás das câmeras, há uma tendência de grupos subrepresentados serem mais incluídos. Eu acho que o ano de 2002, se vocês olharem no gráfico, reflete um pouco isso na questão de gênero, porque direção e roteiro em 2002 tinha uma participação alta de mulheres e nos personagens também aconteceu. Acho que o Joel Zito é um exemplo disso também, porque ele fez um filme que foi muito estudado e que tem muitos artigos sobre isso, justamente por falar que traz uma representação positiva das mulheres negras, que é As Filhas do Vento. É um dos poucos filmes com muitas protagonistas negras e que não reproduz estereótipos sobre as mulheres negras, né? Então, na verdade, assim, além desses comentários que eu estou fazendo, o que a gente pontua muito com a pesquisa do GEMA é que ela mostra que existem desigualdades de gênero, que a gente tem que evoluir, tem que melhorar, mas que a questão racial é absurda, né? Quando a gente vê a população brasileira, a gente sabe que os negros são maioria, e aí quando a gente olha os dados do GEMA, a gente vê que é uma total subrepresentação em todas as funções. Então, não só por trás das câmeras, mas na hora de representar o país também, essas imagens estão espelhando uma coisa que é irreal, né? E aqui eu coloquei, só para tentar dar uma ressaltada, no outro gráfico dá para vocês verem que a participação de negros era pequena, mas quando a gente olha por ano a divisão de direção e roteiro, a parte rosa mostrando os grupos que não tiveram uma pessoa sequer como diretor ou roteirista. E aí você vê que no ano de 2017, inclusive o que foi comentado mais cedo, que foi o caso que a gente estava ontem tentando decidir se classificava como parda ou como branca. Então, esse 5% de 2017 de uma diretora é uma mulher que foi classificada como parda, mas que suscitou uma dúvida se era realmente parda, se a gente deveria classificar assim ou não. Então, já é uma coisa... E o outro ponto é que você vê que a desigualdade de gênero é alta, mas só teve um ano, né, 2012, que dentre os 20 filmes de maior público não tinham uma diretora mulher. A questão racial salta aos olhos, né? E aí, todas as vezes que eu apresentei a pesquisa do GEMA, eu perdi algum tempo discutindo também metodologia e tal, e eu percebi que isso é um assunto que, basicamente, as pessoas não estão muito interessadas. Quando elas vão ler os artigos, então eu pulei e resolvi ir para outro ponto hoje, para o debate com vocês. E aí eu queria falar um pouco sobre qual é a importância da gente estar estudando isso, que foi o que acabou que o Luiz comentou no começo, não sabia que ele ia falar um pouco sobre isso. Mas, assim, eu acho que, de uma maneira geral, todos os estudos do GEMA têm como horizonte a questão de ser uma crítica como são construídas representações sobre o mundo social, né? Se elas são racializadas e se elas são discriminatórias, já de saída, existe uma forma equivocada de produção de imaginários. Então, já tem essa razão assim, para a gente se aprofundar, né, nesses meios de representação. Mas o que eu já comentei com vocês é que a particularidade do cinema brasileiro é que ele depende do Estado, que são políticas públicas, então elas têm que estar, de certa forma, voltadas para que a população esteja realmente presente e representada, e não de uma forma negativa. E, enfim, os dados que o GEMA produziu ajudaram muito a fazer essa pressão a partir de resultados empíricos, né? E ajudaram a pressionar as agências reguladoras para que elas tentassem ter mais atenção com isso.
E aí, como considerações finais, uma coisa que já foi comentada durante o evento também, o GEMA tem um tipo de trabalho que ele é muito voltado a tentar intervir, né, publicamente, né, tanto por meio de interlocução com a mídia, quanto por meio de interlocução com as instituições políticas. A gente sempre tentou fazer isso. Assim que a pesquisa foi lançada, a gente teve uma abertura para apresentá-la na Ancine, a gente começou um diálogo a partir daí, que gerou não só visitas à Ancine, mas também a própria Secretaria do Audiovisual em Brasília. E acredito que os dados permitiram ressaltar que é necessário discutir como que o cinema brasileiro ainda reproduz uma imagem do país que é bastante racista e muitas vezes sexista também. Acho que é isso, então. Obrigada. Passo, então, a palavra para a Débora. Você prefere com isso daqui? Tá bom. Estava pensando se não é melhor eu ficar aí. Será? Se eu ficar aí? Para ir passando. Tudo bem? E eu vou sentar ali. Criei uma confusão aqui. Mas o que você falou, traduzindo em outras palavras, né? Se um estrangeiro assiste o nosso audiovisual, ele tem a ideia de que a nossa população é branca, né? E é incrível porque quando a gente assiste os filmes americanos, onde a população é muito negra, é muito menor do que a nossa, acho que é em torno de 15%, não é isso? Aqui a proporção é de 54%. Quando a gente assiste os filmes americanos, a gente vê mais representação negra do que no Brasil, né? A gente tem uma ideia de uma sociedade mais colorida. Bom, quando a Márcia me convidou para vir aqui, ela me colocou o seguinte desafio, de contar um pouco como é lidar com essa pauta dentro da administração pública. Então, eu fiz aqui um levantamento do que, com o seu questionamento, eu fiz um levantamento do que aconteceu quando eu cheguei lá, e o que a gente conseguiu avançar e o que não conseguimos avançar, né? Então, em primeiro lugar, queria dizer que a iniciativa de se debater a diversidade na agência começou antes da minha chegada. Começou em 2014, com os servidores, a associação de servidores que chama... deixa eu marcar meu cronômetro aqui, peraí. Com a associação dos servidores, que organizaram um seminário onde tinha exibição de filmes e debates sobre a diversidade, e ele aconteceu sem ser oficial, né? Foi quase como uma pequena rebelião, né? Eles fizeram e ponto, sem nenhum apoio. Foram servidoras, na verdade, não é? Servidoras que alavancaram essa discussão. Aí eu chego em 2015 ali. E em 2015 eu escolhi uma foto para simbolizar todos esses seminários que foram feitos, em geral, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, mas estão sempre próximos dessa data. E aqui eu peguei uma imagem de 2017, que foi uma homenagem a Ruth de Souza. Então, a cada ano, ele foi crescendo, foi ficando mais bacana e se oficializou dentro da agência. Hoje a gente, aliás, estamos na expectativa, né? E agora? E dessa semana vai ter ou não vai ter? Então, a gente tinha até... Vamos levar o filme do Joelzito, sabe? Vamos fazer uma ação para não recuar. Mas essa é uma iniciativa que começa com os servidores e depois o RH já assume, a agência assume e se institucionalizou, né? A Heloísa, que está aqui, fez várias apresentações, né? Foi bem emocionante. Em termos de estudos, a gente tem uma continuidade nos levantamentos de dados a partir de 2016. Então, os dados começam de 2015, e aí a gente tem dados 2017, 2018 e 2019. O que é bem interessante é que a gente começa fazendo os dados, levantando numa base de dados bastante ampla, com mais de 2.000 obras registradas, quando se registra o CPB dentro da Ancine. Todas as obras que são veiculadas comercialmente foram analisadas, menos publicidade.
Então, esse também foi um passo importante para qualificar os debates, pelo menos, que se não sejam as decisões, mas pelo menos os debates. Em 2016, a Ancine faz, pela primeira vez, uma análise dos longas-metragens todos daquele ano em relação a não só a gênero, mas raça, o que a gente considerou um marco importante, porque pela primeira vez a gente não se vale dos estudos do GEMA, mas a Ancine assume esse papel, né, de olhar e analisar as obras. Então, a gente ficou na expectativa de que seria um marco muito importante, e foi. Foi quando saiu de toda a imprensa, né, quando a Ancine assume que tinha 0% de mulheres naquele ano dirigindo ou roteirizando filmes de longa-metragem. E também um levantamento em 2017 e 2018 de emprego no setor audiovisual, onde tem um capítulo dedicado às mulheres, que é bem interessante também, que a gente vê que as mulheres têm maior volume de mulheres com graduação em cinema e audiovisual e bem menos mulheres em cargos de liderança. E aí, com essa continuidade das pesquisas, que a gente conseguiu também, foi uma batalha ali travada dentro da agência, que era inserir um campo de gênero no registro dessas obras. Caramba, são mais de 3.000 obras, 2.600 obras, mais ou menos, 2.500 de conteúdo de cinema e televisão, e a gente vai ter que ficar fazendo na unha, na planilha do Excel. Então, vamos inserir um campo, só que na administração pública, você fala de inserir um campo, envolve a TI, envolve todo um rito, é um drama. Gostaríamos também de ter incluído raça, mas como ele é declaratório, assim, isso teria que ser uma ação já planejada junto à sociedade, para que nos contratos isso já fosse definido, para que na hora de se registrar no CPB já fosse fácil ali. Então, a gente optou de não teria como fazer. E a gente tinha, assim, no CPB, direção, roteiro e produção executiva, com esse campo já discriminado ali, o que tornou muito mais fácil as outras pesquisas, e hoje é muito mais simples, quase que automático. O que a gente conseguiu, a gente tinha se colocado a meta de a cada ano incluir 2 novas funções, mas a gente conseguiu incluir direção de fotografia e direção de arte, e depois não conseguimos avançar nesse sentido. Mas já foi um avanço. Nós também conseguimos, em 2017, numa batalha sangrenta, né, que a Heloísa e a Carol estão aqui, incluir a diversidade no planejamento estratégico da agência. Por quê? Falando de diversidade, a gente está aqui falando de gênero e raça, mas é importante a gente falar também de diversidade regional. Com a Lei 12.485, que passou a vigorar em 2012, a lei previu que 30% de todos os recursos do fundo fosse para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a Ancine incorporou mais 10% para as regiões Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nós estávamos muito bem em termos de políticas de diversidade regional. Quanto à questão de gênero e raça, foi preciso um esforço muito grande para que elas estivessem exatamente aqui em cima, onde está, que vocês estão vendo ali, o roxo, porque o grande debate é que a gente não queria um foco de atuação em algum canto do planejamento. A gente queria que fosse como a diversidade regional, que ela fosse, como que a gente chama? Transversal, que tudo que fosse pensado na agência, transversalmente, se pensaria também em gênero e raça. E aí, depois dessa batalha sangrenta, que foi muito bacana, porque a agência tem que ouvir todas as áreas da agência, então, do RH, fiscalização, inclusive as pessoas que não estão envolvidas com as áreas de fomento e produção, mas em todo lugar tinha alguém levantando a mão ali e falando o que a gente quer que coloque de forma transversal o gênero e raça no planejamento estratégico. Bom, e aqui, para mim, o marco que eu considero que mais me toca o coração, mais emocionante, que foi a criação da Comissão de Diversidade em 2017, com a Carol Costa como presidente da comissão. Eu não sei por que ela não está aqui nessa foto.
que essa foto aqui também, eu coloquei ela como simbólica, porque no final do ano tem-se ali uma festa de final de ano e tem uma série de prêmios de boas práticas dentro da agência. E naquele ano, as boas práticas foi premiado a comissão de diversidade. Então essa foto é bem relevante. Tem gravata borboleta, tem tudo, né? Foi uma cerimônia. A gente ficou muito feliz. E a ideia da comissão de diversidade é que tudo passasse pela comissão, desde questões do RH interno até os debates sobre o fundo setorial, os editais e etc. Além de nos representar fora da Ancine, né? Precisa-se de alguém falar sobre diversidade, temos lá a nossa comissão para se revezar e ficar atenta a todas as ações dentro da agência. Bom, aí nós começamos também uma outra ação implementada que deu muitos frutos. Aliás, deu vários frutos. A ideia de se mexer no planejamento estratégico surgiu depois de um seminário internacional que nós inventamos de fazer ali dentro para que a gente pudesse ter a força de experiências internacionais de outros países, tanto de políticas públicas como de movimentos da sociedade civil, que pudessem nos inspirar, para não dizer que é só a gente que tá lutando por isso, mas trazer boas práticas de outros países. O primeiro ano, a gente trouxe o Canadá e a Suécia, e foi muito interessante ver as políticas, como que eles conseguiram, como que eles estavam operando nesse sentido. A Suécia, ela é pioneira no mundo. Ela não só estabeleceu 50% de acesso não só 50% nas comissões e etc., mas como no resultado. Hoje, 50% dos filmes fomentados pelas políticas públicas da Suécia são de mulheres. Então, ela é uma referência no mundo, né? No ano seguinte, a gente trouxe algumas experiências dos Estados Unidos da sociedade civil. E no último ano, que foi em 2019, agora, há pouquíssimo tempo, a gente trouxe uma experiência da sociedade civil da Alemanha, que é o ProCode Film, que é uma organização dedicada ao advocacy, né? Que luta das políticas públicas, luta para que tenha mais mulheres nos festivais, enfim. E a gente trouxe o BFI, que é o equivalente à Ancine no Reino Unido, que tem uma política muito forte de diversidade lá. Então, no começo, eles ficaram assim um pouco com a gente. Às vezes, Suécia também. O que a Suécia tem a ver com o Brasil? Né? Também você quer o quê? Né? Porque não é nem primeiro mundo, é primeiríssimo mundo. Né? Aí, esse ano, a gente falou, Reino Unido já, né? Tá vendo? Entendeu? Tá mais perto, e foi muito bacana. A outra coisa também que nós procuramos costurar com muito zelo nos seminários internacionais era de compor as mesas com lideranças do nosso setor. Então, presidentes de festivais, Festival do Rio de Janeiro, de Festival de São Paulo, de associações de produtores, associações de distribuidores. Para quê? Para que a gente pudesse também sensibilizar essas pessoas, que elas não estivessem só na plateia, mas estivessem ali no front, dialogando com as nossas convidadas. E eu senti que gerou frutos no futuro. Pessoas que não tinham menor sensibilidade para o tema, apesar de serem mulheres, né? Como conseguiram, de alguma forma, na sua trajetória, estar em status de liderança, não entendiam que a gente tinha dificuldade para as outras mulheres, né? Então, era muito importante. Então, aqui a gente tem várias servidoras e várias convidadas. Já nesse início, a gente também traz a ONU Mulheres para começar a nos aproximar. Outra ação que vingou, que foi muito importante, é que a gente tem um programa dentro da Ancine, que é recente, que se chama Produção em Tela. Então, uma vez por mês, é convidado um cineasta e exibido um filme, e depois do filme se abre para um debate, para se conversar um pouquinho do como que foi feito o filme, diversos aspectos, ou de produção, ou de distribuição, e etc. E aí se instituiu que todo mês de março ele se dedica ao tema da mulher. Então, traz filmes e debates sobre a questão de gênero e raça, que eu espero que não acabe também, né?
E aí vamos para os editais, porque tudo isso é para a gente chegar no fomento, né? No fomento. A gente conseguiu já logo em 2016 a paridade nas comissões de seleção do fundo. A gente tinha visto que São Paulo, na SPCine, um edital de curtas, simples, que aleatoriamente tinha meio a meio na comissão de seleção, deu um resultado de 43% de mulheres selecionadas. Aquilo foi um boom na época. Inclusive, as mulheres foram massacradas, porque elas foram divulgar isso na lista dos cineastas. E como uma coisa, olha que interessante. E os cineastas homens caíram matando, falando que agora as mulheres queriam o quê? Cota para tudo, vai querer cota para Ribeirinho, vai querer cota para... Sabe assim, desqualificando a conquista. Mas aquilo foi uma inspiração, né? Parece tão óbvio, mas a gente não tinha paridade de gênero nas comissões de seleção do fundo. Aí a gente se atentou para aquilo e conseguimos aprovar essa paridade. E também a inclusão de representantes de pessoas negras. Não dava para ter paridade, mas porque tivesse pelo menos um. Né? Isso a gente conseguiu implementar. Aí tem, quando você fala também da queda, né? Isso levou a alguma coisa? A gente não sabe, porque entre você selecionar um filme e você ter o resultado desse filme são alguns anos. Muitas vezes o fundo setorial seleciona um filme, mas não seleciona para pagar 100%. E aí fica o produtor que nem louco, anos ainda captando, depois anos produzindo. Então, esses resultados eles vão vir a médio prazo. Então, vai ser muito importante que a gente possa monitorar o resultado dessa ação. E aí nós passamos a levar os debates para o comitê gestor do fundo. A própria comissão se preparou e foi inteira, pediu uma reunião formal com os membros do comitê gestor para propor ou cotas ou indutores. Quer dizer, que os filmes que fossem de mulheres ou de negros ou de indígenas tivessem um pontinho a mais, que fosse um pontículo, mas que tivesse alguma coisa a mais para sinalizar que a agência estava preocupada com essa questão. Os debates foram bastante duros. Fico feliz que a gente tinha, não tem mais, no comitê gestor do fundo setorial, a gente tinha 2 mulheres. Agora, não sei se vocês notaram, a gente não tem mulheres, né? Não tem mulheres. A gente viu a mesa, era só de homens. E mesmo com 2 mulheres no comitê, a gente teve bastante dificuldade com essa proposta, né? Digo isso porque ela falou como que é, né? Tá lá dentro da administração. Eu falei, é difícil pra caramba, muito difícil, né? Mesmo sendo parte da diretoria, mesmo tendo ficado por 7 meses como presidente na agência, é bastante difícil vencer essas barreiras. Conseguimos estabelecer cotas em 10% do fundo setorial. Então, o fundo setorial é desse tamanho, e em 10% a gente conseguiu colocar algumas cotas, frutos desses debates. E nós fomos convocados para levar a pauta para um GT no Conselho Superior de Cinema, mas que a gente entendeu também que, pelo menos eu vi claramente, que era uma maneira da gente postergar a discussão. Né? Em vez de a gente decidir ali dentro, a gente leva para o Conselho Superior de Cinema, cria um grupo de trabalho, aí depois passa um ano para ser convocado, e etc. Que é uma forma de você dar espaço sem dar espaço. Né? Então, e aí parou-se. Vamos ver como vai ser agora. Como esse ano a gente teve uma paralisia quase que total, total dos editais, então, esse ano não aconteceu nada, a gente tem que ficar atento agora para o ano seguinte. O que nós conseguimos? Algumas parcerias, né? Acho que a grande parceria que nós conseguimos, que levamos 2 anos para costurar, foi a parceria formal com a ONU Mulheres, que nós assinamos este ano. Então, é um protocolo de cooperação, enfim, formal, que eu não sei como que eles vão lidar agora, mas que a gente terá lá a ONU Mulheres atenta. Ela ainda não sabe da comissão, porque ela sabe, e daqui a pouco a gente espera que eles batam na porta, assim que acalmar, né, um pouquinho a política setorial, para conversar sobre o assunto. A gente também, nesse último seminário que a gente trouxe o BFI, o Reino Unido,
como eles têm uma política de diversidade muito bem estruturada e mais ampla do que cotas, né? Tem uma série de possibilidades. Se você também, não só na produção, mas na exibição, você levar para incluir na exibição vazios culturais, por exemplo. Enfim, você incluir no seu filme, mesmo que seja como figurantes ou como elenco secundário, outras etnias, tudo isso conta pontos para o acesso ao recurso público. E eles ofereceram para que a gente fizesse uma parceria, um plano piloto, para ver no que seria possível a gente implantar no Brasil. Nós aceitamos o desafio, ele está sendo gestado dentro da agência, mas na hora de a gente formalizar essa parceria, não foi possível. Seria na última semana do meu mandato, mas não foi possível, dada a conjuntura política e etc. Mas está lá, está sendo estudado e tem chance, alguma chance de vingar. Aqui são fotos do nosso último seminário em São Paulo, que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí eu vou passar rapidamente pelas últimas a pesquisa que a gente tem. São 2.636 obras. 80% delas foram dedicadas a cinema e TV. Quase 60% das obras analisadas foram feitas para exibição nos canais de televisão. A gente tem aqui a maior parte delas documentário, e aí em segundo lugar ficção e vídeo musical. Esse aqui já se tornou um padrão de análise, então isso a gente consegue fazer quase que automaticamente, né? E a participação nessas 2.600 obras, no geral, as mulheres sozinhas, né, elas dirigindo, liderando, 20%, roteiro 25%. Na produção executiva a gente sempre está bem. As produtoras comemoram isso. Falam, mas, gente, mas na produção executiva a gente está muito bem. Eu falei, ótimo, a gente é muito boa de organizar a obra, né? As obras a gente é muito boa. A questão é que quem está à frente da narrativa e da direção é quem cria as histórias que vai influenciar corações e mentes da nossa sociedade, que vai formar as novas gerações. Então, se a gente não está nesses dois primeiros, a gente está aí queimando décadas de preconceito, né? A gente está perpetuando uma série de posturas que deveriam ser combatidas, né? Mas nós somos ótimas na organização, nós somos maravilhosas em arte, tá? Na direção de arte. E em fotografia, a gente era muito pior, mas ela está até melhorando, porque com as novas tecnologias, as câmeras são um pouco menores, mas mesmo assim há muita barreira para as mulheres entrar na direção de fotografia. Aqui a gente tem uma série histórica que foi mais fácil da gente levantar, porque o último ano são 171 filmes, né? Mas a gente conseguiu fazer aqui dos 10 anos. Você vê que só em 2 vezes a gente ultrapassou a linha de 20%, e não muda, então não é muito pouco, a gente já chegou a 10% só. No roteiro, a nossa série é de menor tempo, de 2012 a 2018, e só um ano também a gente ultrapassou a barreira dos 22%, dos 20%, desculpa. Na produção executiva, já chegamos até a mais do que 50%. E aqui eu trouxe, porque a pesquisa é bem ampla, sabe? Se vocês forem olhar, tem bastante dados que a gente pode cruzar. Mas eu achei que esses 2 eram os mais interessantes. Que as mulheres aparecem em maior número, sim, na direção, quando as obras são mais baratas. Então, as obras mais caras, a gente tem menos acesso. Então, entre ficção e documentário, a gente está vendo que salta de 22 para 33. Aí é possível. Entre longa e curta, também. Então, fiquem nos documentários e fiquem nos curtas, né? Quando for uma obra de maior porte, o acesso diminui. E aqui eu trouxe outras pesquisas que eu queria muito a ajuda da Márcia e de todos vocês do GEMA. Eu queria
fazer uma listagem de todas as pesquisas que a gente teve nos últimos anos, para que a gente pudesse disponibilizar. Eu ouvi muito pedido para a gente, de que a gente pudesse pôr todas as pesquisas juntas, para quem quisesse acessar, acessasse rapidamente. Mesmo na Ancine, quem quiser acessar, não está rápido lá, não tem um locus onde elas estão todas lá. Então, se vocês puderem me ajudar, Márcia, tá? Então, a gente teve o GEMA, que foi extremamente importante e tem sido. O Dina Davis, que fez uma pesquisa aqui com a UERJ, né, 1 ano aqui no Brasil. A gente teve uma pesquisa específica sobre o Funcultura, os editais do Funcultura em Pernambuco. A gente teve uma pesquisa feita na unha pela APRO e o Free the Bid sobre as mulheres nas obras publicitárias, que é pior ainda, gente, é pior. Né? E a gente tem também uma pesquisa da Associação Brasileira dos Anunciantes, que fala sobre representação de gênero na publicidade. Isso foi o que eu encontrei, deve ter mais, mas são as mais relevantes, as que mais aparecem. Será que vai dar tempo de chegar aqui? Isso é isso. Ufa! A interrupção, não estava esperando a interrupção. Não, nossa. Bom, voltando aqui, eu queria dizer para vocês que é com muita tristeza que nós vimos claramente... É com muita tristeza que a gente viu a extinção da nossa Comissão de Diversidade, naquele ato do governo federal que extinguiu todas as comissões e comitês, e nós tivemos dificuldade em recriar, né? Mesmo com a proposta de que ela não fosse nem falasse mais de diversidade, mas que ela fosse focada nas mulheres. Então, e com a crise na Ancine também, esse tema, assim, o tema de gênero e raça, ele é sempre considerado menor. Né? Numa crise, então, assim, gente, não me venham falar de gênero e raça. Né? Então, nós não conseguimos. Mas eu espero, eu tenho confiança de que, assim que se acalmar as coisas, porque a Ancine também, só no meu mandato, gente, eu fiquei 4 anos lá. Foram 3 presidentes da República, 7 ministros diferentes, 7 secretários de audiovisual diferentes, 8 diretores na agência diferentes, 4 presidentes diferentes, e 2 períodos ad referendo, quer dizer que só com 2 diretores. Então, digamos assim, que é uma instabilidade muito grande. E no último mês do meu mandato também teve o afastamento do presidente. Então, assim, esse era um tema que, de fato, não estava difícil de se levar adiante. Mas eu tenho confiança de que a gente vai conseguir retomar. Preocupada com isso, nós, e já voltando para a sociedade civil, durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, existiu um movimento que foi uma convocação de mulheres de todo o Brasil, representando mais de 20 entidades, representando todos os estados brasileiros, um Fórum Nacional de Lideranças Femininas no Audiovisual. Então, a escolha por lideranças vinculadas a entidades foi exatamente para que se pudesse ter maior capilaridade e força para agir através dessas entidades. Então, eu termino aqui minha fala com uma homenagem a esse encontro. Essas mulheres preocupadas com o recuo da Ancine em relação à pauta se propuseram a formalizar esse fórum e torná-lo
permanente e itinerante. Então, só nesse mês de novembro e comecinho de dezembro, ele já vai para 5 estados. Então, vão ter mulheres conversando a respeito, se reunindo e somando forças para levar essa pauta adiante, quer seja no seu município, no seu estado, ou na Agência Nacional de Cinema, ou agora no Ministério do Turismo. Quer dizer, é difícil? Mas é o que temos e a gente não pode se furtar a não se mobilizar, a não levar essa pauta e insistir bravamente, porque mesmo estando lá dentro, é muito difícil. Então, estando lá fora, eu falei, gente, agora é o movimento da sociedade civil, de fato, se fortalecer e somar forças. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Oi. Bom, obrigado, Débora. Joel? Bem, boa tarde para todas e todos. Vou virar meu celular aqui, porque ele está saltando aqui. Ele não tá se contendo, está assim. Bem, olha, eu confesso que eu não sei por onde começar e o que é mais importante de comentar. Então, vou falar meio aleatoriamente e tentar ser breve para dar tempo mais para conversar no debate. Bem, antes de tudo, eu quero falar assim da minha satisfação com o GEMA, quando o GEMA apareceu e quando eu fui vendo as pesquisas do GEMA. Né? Da forma que eu historio, que eu crio uma linha do tempo das pesquisas sobre, né, de raça, pegando raça, que é o meu maior foco, na mídia, né? Ela começa lá nos anos 70, uma das primeiras pessoas que vai fazer alguma coisa no rádio, que é a minha orientadora, Solange Martins Coceiro. Nos anos 80, tem um pesquisador norte-americano que vem para São Paulo, que vai pegar a publicidade, a representação negra na publicidade. Tem um pesquisador brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, quando eu estava pensando na minha fala, ele entrou na minha cabeça, mas fugiu agora, também na publicidade. Aí, nos anos 90, venho eu com a pesquisa sobre o negro na telenovela, né? O meu caso como pesquisador, eu cheguei até a fazer o meu PhD em cinema na Universidade do Texas. Eu confesso para vocês que eu sou intelectual por defesa e não por convicção. Eu nunca sonhei assim, eu quero ser um intelectual, eu quero escrever livros. Se eu sonhava, eu quero fazer filmes, eu quero dirigir filmes. Então, eu virei um intelectual para defender a minha possibilidade de fazer filmes. Então, foi muito mais um ato de defesa. Então, quando eu terminei o meu doutorado, que eu fiz a pesquisa sobre o negro na telenovela, eu não tive ganas de continuar nem como um pesquisador, nem de manter a pesquisa, né? Já inclusive me propuseram de fazer uma nova edição do livro A Negação do Brasil, atualizando. Eu nunca tive tempo para fazer isso, né? E nunca pude me debruçar em nenhuma outra atividade que eu tinha vontade de debruçar, que era de pesquisar o negro no cinema. E quando o GEMA aparece, eu fico super feliz, porque não só pelo que o GEMA estava fazendo, mas porque estava amparado em uma universidade, em um grupo de pesquisadores, não era mais um pesquisador sozinho fazendo. Então eu senti que a coisa ia crescer, ia consolidar, né? E de fato, eu acho que o GEMA se tornou referência. Eu acho que o GEMA foi referência para a Ancine, para a Comissão de Diversidade da Ancine. E hoje eu sinto o GEMA e a Comissão de Diversidade da Ancine como referência para uma série de editais que eu, por sorte, sou júri. Por exemplo,
BH nas telas, está muito demarcado lá, sabe, assim, no processo de seleção, gênero e raça, né? Cataguases, eu também faço parte do Itaú Rumos, que eu imagino que também isso vai ter. Enfim, então é muito gostoso ver os impactos sucessivos e as mudanças na sociedade. Agora é muito triste ao mesmo tempo, porque eu vejo muito mais um crescimento em termos de gênero do que em termos de raça. É o que você comentou. A sociedade brasileira tem uma profunda dificuldade de enfrentar o resultado da escravidão. A persistência da escravidão na sociedade. Isso é o grande problema. Então, é só pensar que Salvador, até hoje, nunca teve um prefeito negro, uma cidade que tem 80% de população negra, a gente vê o quanto é profundo aí a capacidade dos brancos. Espero. Espero. Vou comemorar muitíssimo, tanto quanto a saída do Lula da prisão. Mas, enfim, a gente vê hoje que nós temos... Bem, Ancine nunca teve um diretor negro enfim, e nem está cogitado, nem. Né? Agora, então... E se você pegar em todos os campos da sociedade, as maiores tragédias estão na questão racial. Uma das maiores tragédias hoje é a exterminação de jovens negros na periferia. É um escândalo a quantidade de jovens negros que são assassinados diariamente. Nós temos um fascista de um governador que agora tem sniper para matar jovem negro, de helicóptero. Enfim, então, se você pegar em tudo, inclusive pegar essa onda reacionária que levou o Bozo à presidência, essa onda reacionária é baseada no medo dos pobres das favelas, portanto, na violência, no controle. Ela é baseada na raiva pela conquista de cotas da universidade. Ela é baseada na raiva da PEC das empregadas domésticas, né? Então, o que acontece é que a nossa formação intelectual e a nossa esquerda, e eu quero analisar o que está por trás desses números, o que está por trás dessa dificuldade, é que custou e custa, e até hoje custa, a entender o peso que tem a escravidão na sociedade brasileira até hoje, portanto, o racismo estrutural, sabe? Então, Manuel Rangel, cansei de discutir com Manuel Rangel. Manuel Rangel tinha antipatia de discutir comigo essas questões, né? Porque na cabeça do Manuel Rangel, para ele é uma questão de classe, não é uma questão de raça, que é da formação dele, né? Quer dizer, não é à toa que essas coisas demoram de acontecer assim, né? Então, eu acho que esse é a gente vive num momento muito curioso, do meu ponto de vista, que é o momento em que, a partir das cotas, nós temos aí cerca de 300 mil, ou mais de 300 mil estudantes, né, negros, que passaram pela universidade, que já estão no mercado de trabalho, já estão brigando no mercado de trabalho, né? Então nós temos uma sociedade nova, uma sociedade em que nós temos um exército de pessoas que têm consciência desse passado de escravidão nos seus destinos pessoais, das suas famílias. Mas, por outro lado, nós temos um momento hoje de revanche em que os pais desses filhos que entraram na universidade com a cota, que são essa nova vanguarda, né, estão controlados pelas igrejas evangélicas, que é a força do Bolsonaro, a força daqueles bolsonaros radicais entre os pobres vem dessa manipulação, dessa hipocrisia desse novo Talibã, desse Talibã aqui, desse, islamismo travestido de pentecostalismo, né, que controla. Hoje eu vejo, inclusive, um nível de conflito dentro das famílias negras na periferia que me lembra
a geração dos anos 70, do qual fui parte. Quando nós criamos os cabelos, passamos a calça jeans e camiseta, e que nós viramos também um estofo dentro da família, né? Porque a gente era a favor do amor livre, a gente fumava maconha, a gente era a favor, enfim, né? Então nós estamos vendo esse mesmo tipo de conflito acontecendo, e aqui eu acho que deve ter muitos testemunhos pessoais disso, né? Dentro dessas famílias de periferia que estão, por um lado, pressionado por uma extrema-direita que sabe usar uma mídia social como ninguém, né? Sabe fazer fake news, sabe controlar, está controlando o coração e a mente desse povo, enfim, e que eu não sei o que vai acontecer. Eu estou, assim, numa fase atônita, não sei o que vai ser do futuro do país, do futuro do cinema, do futuro da minha carreira. Eu tenho a sensação que o último filme que eu vou fazer nos próximos 5, 6 anos é o que eu tive a chance de rodar agora, que eu não sei se eu vou ter a chance de lançar, que foi O Pai da Rita, né? Daí escapei ainda com Fela, né? Meu amigo Fela, que está em cartaz. Enfim, então estou meio em pânico, mas porque eu acho que o Brasil está numa ladeira abaixo incrível. Eu tenho um temor de que a gente vai entrar numa guerra civil. Tenho esse temor. Essa coisa me passa pela cabeça. Eu acho que acho que tem uma radicalização da extrema-direita. Ela deseja isso e ela vai provocar isso. Eu acho que, sabe, as novas gerações vão enfrentar isso. Enfim, então não sei muito eu não tenho muita coisa positiva para dizer, mas eu só insisto o seguinte, que eu acho que, portanto, continuar pesquisando, né, gênero e raça, ter atenção com raça, né, é continuar batendo em uma das mais profundas feridas, das questões mais fundamentais da sociedade brasileira, né? Eu acho que vocês são a vanguarda do presente e do futuro, né? Então, parabéns. Ola Balogun, qui est un cinéaste nigérien très connu, m'a dit « Je vais t'amener derrière où se trouve Fela. » Il m'a regardé, il m'a dit « Hello, bro. » Je l'ai aimé, il m'a aimé. C'est comme ça que j'ai rencontré Fela. For the first 5 years of me and Fela doesn't smoke anything. He doesn't smoke cigarette, he doesn't drink nothing. I said, you know, there's so many important things and issues in the world that we need to sing about. Why would you sing about soup? They took our people and spoil our towns. And he said, when I finished reading Malcolm X's autobiography, which you gave, and that book impacted on him so heavily, he told me he started to weep. Things started developing, ideology started to rise up, things, the music start having strong lyrics. It's not the same guy of 5 years ago. Why black men they suffer today? Today in Nigeria, a lot more people are now relating to what Fela said like 40 years ago. When they listen to Fela's song, some people are wondering like, was it sung this year? Fela was such an extraordinary figure within the Pan-African movement, the negritude movement, the movement of black rights. So he's a ghetto hero. My society is underdeveloping because an alien system on our people. As far as Africa is concerned, music cannot be for enjoyment. Music has to be for revolution. Fela était le seul à dénoncer ça publiquement. George, now officer. Ici, les juges sont des militaires. Les avocats, des militaires. La police, des militaires. Fela vit dans nos ghettos. Avec les gens. Oui, avec les gens. Hey, Fela, yourself, don't talk the truth again. And I tell them, I say, the truth can never die.